São para você que mora de aluguel, para você que tem imóvel e aluga, para você que tem alguma situação aí envolvendo esse tema, a pauta agora é especialmente para você, mas claro que acaba afetando outros setores também. Porque o valor do aluguel residencial teve um aumento de 16,55% em 2022 e isso representa a maior alta em 11 anos. Para falar mais sobre isso, a realidade aqui no nosso Vale do Taquari, convidamos o delegado subregional da 17ª Sub-Região do Conselho Regional de Corretores de Imóveis Cresci RS e diretor da Imobiliária Arruda e Munhoz, Marco Aurélio Rosas Munhoz, o Queco Munhoz. Última vez que falamos com o Queco, estávamos ali em meio a Expovale, a Construmóvel e tínhamos coisas interessantes para falar. Claro que daqui a pouco a gente pode retomar, ver como é que ficou o histórico, mas agora a pauta, não sei se ela é delicada para o setor, se é algo natural, mas é um aumento acima da inflação e o maior em 11 anos. A que se deve isso? Que é com a questão do aluguel? Como é que vocês do setor estão recebendo, estão trabalhando com isso? Tudo bem? Bem-vindo ao programa Redação no Ar. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Independente, amigos do programa Redação no Ar. A nossa Gabriela, né? Ricardo, na realidade, o mercado de locações é cíclico, né? Apesar de não viajar muito na área da economia, que não é minha formação, tenho a formação jurídica, sou advogado e corretor de imóvel, mas está intimamente ligado às questões econômicas. Houve durante a pandemia, por razões óbvias e já por diversas vezes comentados, se represou muito né, as relações comerciais, se segurou pelas razões óbvias, e depois da pandemia houve um crescimento. Realmente, é um crescimento superior à média normal. Tá? Mas, pelo conhecimento que a gente tem de 30 anos de mercado em aluguéis, aí, os próximos meses vão ditar os parâmetros do que vai ser a economia no ano de 23, dependendo, claro, sempre né, de ações governamentais, que é o que rege a nossa economia, e o mercado vai se regularizar e normalizar. Eu entendo que ainda vale aquela regra básica da oferta e da procura, né? Ou seja, imóveis com melhor localizações, com várias razões, têm valores maiores. Agora, realmente, o valor foi alto, é considerado alto, e para isso nós poderíamos usar assim, exemplos básicos, Ricardo. Tá? Querendo ou não, houve a retomada da economia no ano de 22, porque se represou muito com a pandemia. Depois da pandemia, as pessoas procuraram imóveis para morar, porque durante a pandemia, por razões, já como eu comentei, ficaram mais em casa, moraram com os pais. Essa demanda reprimida foi para o mercado. Com maior procura, os preços se elevam. Né? Outro fator que eu poderia também afirmar que tem ligação direta, a questão dos juros. Os financiamentos habitacionais estão com os juros altos. Havendo financiamento com juro alto, os interessados aguardam para adquirir o imóvel. Não compram, e não comprando para morar, eles têm que locar. Está me entendendo? São coisas mínimas, mas que regulam o mercado de locações. Antes o senhor falou que a tendência é regularizar, normalizar. Essa regularização seria uma queda no preço, manter o que tem, ou apenas não ter um reajuste tão alto como foi dessa vez? Eu entendo, eu vou repetir, economia, eu sou quase um zero à esquerda, mas eu entendo que o mercado vai se regular. Não tem por que ter um índice tão maior do que a inflação. Mas aí a tendência é ter uma queda? A queda não, ou se mantém, ou pontualmente, né, dependendo do que vai ser a economia, se a locação não residencial, porque basicamente nós temos o quê? A lei do inquilinato, a lei 12.245, que nos regula e diz que existem 3 tipos de locações, para não entrar. As locações residenciais, que são as locações comuns, que se adquire para morar, locações geralmente de 36 meses, e as locações não residenciais, também chamadas de locações comerciais. Tá? Depois nós teríamos aluguel por temporada, que é nesse período agora de veraneio que se faz, para estudo, para
questões médicas para tratamento de saúde. Tá? Essas locações são por 90 dias. Eu entendo que, dependendo da economia, como vai se gerar isso em 23, vai influenciar diretamente nas locações comerciais. Porque se o mercado estiver bom, as pessoas vão procurar pontos comerciais para abrir seus negócios. Que essa demanda ficou reprimida ainda desde a pandemia. Por quê? Porque, em razões óbvias, não se abriu negócios na pandemia. Por isso que segurou. Quando veio a retomada no ano de 22, houve uma procura maior do que a oferta e o valor dos locativos subiram. Queco, para a gente não falar apenas do aumento, vamos tentar retomar aí. Como é que foi nos anos de pandemia? Teve reajuste, não teve? O reajuste foi menor? Porque você fala em valor represado, né? Sim. Até é importante também não dizer somente, agora está se tirando, né? Está se aproveitando. Mas teve um período que foi complicado também para os locatores, para quem aluga, né? Eu me recordo aqui, Ricardo, que eu estive e olhando esse material durante a pandemia, vários foram as ações para regular esse mercado. Se dava carência de 6 meses para o inquilino, não se reajustava, não se aplicava os índices de reajuste. Tudo isso se fez durante a pandemia. E aqui, puxando a brasa para o assado das imobiliárias, a importância de uma imobiliária constituída. Porque essa ligação entre os interesses do proprietário ou locador e do inquilino, quem faz é a imobiliária constituída. E eu me recordo, a imobiliária Arruda Munhoz tem uma carteira considerável de imóveis. Muito se fez em sentar e dizer, olha, não vamos aplicar esse índice, vamos segurar, é um bom cliente, tá? Ou seja, o mercado eu vou afirmar do que eu disse, é cíclico. Durante a pandemia se segurou, não se aplicou o índice e naturalmente veio esse aumento. Agora, o que vai ser em 23 vai depender dos rumos da economia no país. Esse aumento, ele parte do conselho? Cada imobiliária avalia o quanto vai repassar? Como é que funciona? Não, é assim, nós temos índices de aplicação, tá? Índices regulamentados, isso aí é tudo regido pela nossa lei do inquilinato. Tá? É uma lei federal, Lei 12.147, que diz que o reajuste não pode ser menos que 12 meses. Ou seja, se aplica esse índice sobre aluguel no aniversário, cada 12 meses. Não existe índice menor que um ano. Tá? E daí, por órgãos, geralmente 90% dos reajustes da locação é feito pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Que é o índice que vem, que com dados econômicos diz, olha, vamos lá, exemplo, o IGPM de janeiro de 22 foi 17,78. Tá? Dezembro de 22, 5,90. Ou seja, a Fundação Getúlio Vargas repassa e as imobiliárias aplicam, tá? Mas sempre 12 meses só no aniversário. Importante destacar, se falou muito durante a pandemia, Ricardo, em tentar substituir esse índice, porque esse índice lida com o preço do combustível, preço da exportação de commodities como soja, que não tem ligação direta com o valor dos locativos. Mas não adiantou, eu acho que foi acertada a posição das imobiliárias em manter o índice, porque ele é a média. Então, ele é tanto benéfico ou prejudicial ao inquilino, como benéfico ou prejudicial ao locador. O mercado é que regula. Queco Munhoz, você falava agora há pouco, o índice ele é alterado a cada mês. É importante a gente explicar. Não significa que todos os contratos que vão ser renovados terão 16,55% de aumento, né? Não, vai depender do aniversário. Do aniversário. Para quem locação. Fechou no mês passado, aí ficou vai ser nisso. Outro índice. Agora, isso. O próximo mês já pode baixar ou até subir. A média anual e o índice é aplicado no mês de aniversário. E como é que estão reagindo as pessoas que pagam, estão entendendo, estão achando Eu vou elevado? dizer por experiência própria da nossa empresa, assim, até foi surpreendente o número de locativos novos no mês de janeiro. Claro que, pelo mercado, o que ocorre? No final do ano, há uma entrega maior de imóveis, porque as pessoas, quando pensam em modificar a vida, geralmente entregam em dezembro e janeiro. E, querendo ou não, não tem como a gente negar que Lajeado tem certas características locais que são importantíssimas também na regulação do mercado de alocações. Exemplo, Univates, né? O que aporta Lajeado de estudantes
né, de fora procurando imóveis em razão da nossa universidade é muito grande esse percentual. E com o vestibular em janeiro é uma procura maior. Outro fator que não dá para negar, o Hospital Bruno Born. É impressionante também o que circula em torno do hospital de pessoas de fora procurando locações, sem contar as empresas da alimentação, né, as empresas avícolas de Lajeado. Ou seja, da mesma forma que Lajeado é um polo econômico muito forte, no mercado de locações também é uma procura muito grande por imóveis aqui em Lajeado. E essa procura são pessoas que ficam fixas na cidade e têm mais rotatividade, se tratando desses exemplos que você diz, né, Univates, hospital? Na realidade, assim, tem regras básicas, é a mais antiga, ou seja, quem casa quer casa. Então, cada um que casa tem que, se não compra, vai locar. E importante, todo esse cliente da locação será um pretenso futuro cliente da compra do imóvel. E isso fomenta toda a cadeia das imobiliárias, né? Se é questão ligada à universidade, no mínimo 4 anos vai ficar, né? E, bom, se é ligada ao hospital, às empresas da alimentação, né? São períodos, mas nada períodos menores do que 24 ou 36 meses. Afora essa questão de, claro, ser janeiro em relação a dezembro, ter um número maior de aluguel, comparado com janeiro do ano passado, por exemplo, ou pegando o último histórico, dá para dizer que tem crescido o número de pessoas alugando imóveis aqui em Lajeado, e até porque a gente tem um censo prévio que mostra que Lajeado está com quase 100 mil habitantes, um número bem maior do que 12 anos atrás. Posso afirmar que sim. O final do ano, agosto do ano passado, em comemoração à Semana do Corretor de Imóvel, eu recebi um convite da Câmara de Vereadores para usar a tribuna livre, né? E lá eu preparei um material que falava da questão dos habites liberados em Lajeado, tá? Então, é impressionante o que foi liberado de habite em Lajeado, mesmo no período da pandemia, né? Ou seja, isso mostra a pujança de Lajeado. Essas 97 mil pessoas que o censo nos declarou que Lajeado possui agora, certamente um percentual bom são de locações. Percentualmente, a pessoa não vem já, a não ser que tenha uma condição financeira maior, não adquire logo o imóvel. Primeiro loca para depois partir para um segundo passo para adquirir seu imóvel próprio. Pegando o lado do profissional também, que o senhor também fala em nome do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tem crescido o número de corretores em Lajeado, ou até mesmo na região do Vale do Taquari? Eu acho que eu tenho esse dado aqui também. Tá? Aqui, ó, vamos lá. Se tu me permite, tá? Esses dados são do ano passado, mas vamos lá. Em Lajeado, ativos, pessoas físicas, 470 corretores de imóveis. Tá? Jurídicos ativos, imprensa, jurídicos ativos, 84, e estagiário, 11 estagiário. Então, se tu me somava, 470, 84 e 11. Isso, 565 no total, mas daí com inativos, né? Isso é Lajeado, tá? Posso usar o exemplo aqui, Arroio do Meio, 46 ativos, 11 empresas, 1 estagiário, cresceu muito, tanto que foi aberta, após a pandemia, a delegacia do Cresci aqui em Lajeado. Tá? Nós temos uma sede, uma delegacia no edifício Gravina, na rua Bento Gonçalves, com uma serventuária, atendendo às demandas dos corretores de imóveis da 17ª região do Cresci. E pelo que eu me lembro que você e o Matheus tinham nos falado na Expo Vale, na Construção Móvel, acho que era 1.100, 1.200. Acho que Lajeado era metade da região, né? Certamente. Em número de corretores. E tanto que nessas delegacias, inicialmente pós a pandemia, foram fechadas quase todas as delegacias do estado. E, se eu não me engano, Lajeado foi a 4ª ou 5ª delegacia aberta. Ou seja, isto mostra também, comprova a pujança da 17ª região perante ao crescido estado. Essa demanda, esse aumento na procura é porque também tem aumento de demanda de compra, de o mercado está aquecido, o mercado da compra e venda de imóveis, né? Eu sempre destaco que a gente, claro que a capital
sempre vai ser o mercado de imóveis em Porto Alegre, sempre vai ser, né, o mais forte e atrativo. Depois nós teríamos polos como a Serra Gaúcha, Gramado e Canela, que é muito forte em razão do turismo, e o litoral norte. Né? Quem conhece Capão da Canoa nos últimos anos cresceu muito. Mas Lajeado se insere nesses polos expoentes da construção civil. Estaria entre os 5 primeiros. Daqui um pouco eu seria muito bairrista dizer, mas eu tenho quase certeza, sim, claro que nós temos grandes cidades como Santa Maria, Passo Fundo e Caxias, mas é um polo expoente. Nós temos investidores que vêm desde abaixo de Taquari, acima de Arvorezinha, ou seja, todo o Vale do Taquari aposta no mercado de imóveis de Lajeado, pela pujança, pela facilidade na locação, né, pela retribuição do locativo no valor aplicado na compra do imóvel. Né? E outra coisa, às vezes, quando a gente destaca que sempre, para regular a lei das locações, sempre é um investidor o dono de muitos imóveis que é o proprietário. Isso não é uma verdade absoluta. Às vezes, enquanto um senhor que trabalhou a vida inteira e conseguiu, com umas reservas, adquirir um imóvel para fazer um reforço na aposentadoria, é um locador. Né? E que a gente sempre tem essa visão, não, investidor, nem sempre são. Nós temos muitos casos de esse locador ter a residência onde mora e mais um imóvel que serve como reforço na sua renda mensal. Né? Então, o mercado sempre tem que ser visto com esses olhos. Estamos conversando com o delegado subregional da 17ª Sub-Região do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresci, RS, e também diretor da Imobiliária Arruda e Munhoz, Marco Aurélio Rosas Munhoz, o Queco Munhoz. Pelo que eu entendi, então, a gente vai depender da economia e não dá para fazer uma previsão. Próximos meses, se vai baixar, se vai aumentar, se vai se manter. Não, eu não apostaria, porque não acho que tem que deixar, né, as questões econômicas que vão regular. Né? Mas mantido isso, eu acho que a tendência é se pacificar. Porque, na realidade, Ricardo, desde a lei de 79, que era a lei 6.649, 79, que regulava as locações no Brasil, passou pela lei 8.245 de 91, que é a atual lei do inquilinato, sempre houve pesos e contrapesos, ou seja, a lei anterior, que era essa 6.649, não permitia a denúncia vazia. Tu botava alguém do imóvel, tu locava alguém para retirar só pedindo para uso próprio, para uso de ascendente e descendente, e às vezes enquanto tu não conseguia preencher esses requisitos, e a pessoa ficava 15, 20 anos dentro do imóvel. Ninguém mais investiu em imóvel, porque tu não tinha segurança jurídica do contrato. Essa lei nova veio regular. O que ela fez? Colocou um artigo na lei dizendo, se o proprietário permitir que o inquilino fique por 36 meses, 3 anos, depois dos 3 anos o proprietário pode pedir sem justificativa. Ou seja, cria uma segurança para o inquilino que no mínimo 3 anos fica no imóvel e para o proprietário também, para saber que daqui 3 anos ele pode dar a destinação que lhe interessar para o imóvel. Sempre, toda vez que o Estado não influenciou diretamente nas locações e que o mercado regulou, o mercado de locações ficou pacífico. Né? O que a gente tem medo, pela experiência que tem, é que venham regramentos loucos sob o pretexto de proteger A ou B, que acabam influenciando diretamente no mercado, e daí ou existe uma retração muito grande, porque as pessoas não investem se não existir a segurança jurídica. Mas atualmente, como está de bom regulado, tamanho. O mercado de locações, há uns 10, 15 anos, vem navegando em águas serenas. Né? É muito bom isso, porque... É uma estabilidade, né? E daí é o que o mercado quer. Nem A nem B, é uma relação, uma lei da oferta e da procura, e o mercado tem que se regular. Que fique bom para todo mundo. Isso aí. Queco, aproveitando, faz praticamente 2 meses que terminou a Expo Vale mais Construmóvel e falava agora há pouco na abertura aqui, a gente conversou durante o evento, falando sobre essa nova unidade aqui na nossa região, que tem agora, se tratando de corretores, mas se tinha uma grande projeção também, se falava naquele momento dos negócios que estavam sendo fechados, mas muita coisa começa na Expo Vale Construmóvel e termina depois. 2 meses passados, dá para fazer uma avaliação? Foi o que se esperava? Foi acima, abaixo? Ricardo, a gente sempre parte do princípio que, como lajadense, uma empresa daqui, a gente sempre faz um esforço para se fazer presente na Expo Vale,
por uma questão de ser a nossa maior feira, de ser uma vitrine para o Vale e para o Estado. Tá? A gente realmente, eu acho que tu conseguiste fazer uma leitura boa. Os valores, os resultados, a gente não se vê durante a Expo Vale, porque a compra e venda de imóvel, e nada compra quem vende ativos lá de investimento, mas não é a venda de uma camisa, é a venda de um imóvel, talvez o único imóvel da vida, é a venda de um sonho, então são outros valores. Nós podemos afirmar que valeu a pena participar da Expo Vale. De uma forma geral, o segmento. Valeu o segmento, eu acho que todo, né? Lajeado, nós estamos, pela característica das construtoras, pelo trabalho realizado pelas construtoras, pelas imobiliárias tradicionais que Lajeado possui. E aqui eu vou repetir, o nosso Conselho de Corretores de Imóvel tem um departamento de fiscalização atuante, considerado o departamento mais eficiente de fiscalização do Brasil. O que é isso? Regular nossa profissão, dividir o joio do trigo, deixar profissionais habilitados. Por isso, da importância de se procurar imobiliárias devidamente cadastradas no Cresci, devidamente habilitadas. Não estão comprando uma camisa, estão comprando um imóvel que pode ser a poupança de uma vida toda. Se preocupar com um contrato, com matrícula de imóvel, com certidões, para saber quem é o vendedor, porque depois do leite derramado não adianta chorar. Por isso da importância de profissionais habilitados junto ao Cresci. Mas, retomando, valeu a pena a Expo Vale 2022. Que bom. A gente agradece, então, Queco Munhoz, obrigada pelas informações, pela presença aqui. E a gente volta a conversar, talvez, quando não subir um acréscimo tão alto, se reduzir, as portas e o microfone do Grupo Independente à disposição. Eu agradeço esse convite. Saúde a todos. Queco Munhoz, Marco Aurélio Rosas Munhoz, o Queco Munhoz, que é diretor da Imobiliária Arruda e Munhoz e também delegado subregional da 17ª Sub-Região do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, falando então sobre esse aumento residencial, que subiu 16,55% em 2022, mas tinha muita coisa represada, ele explicou pra gente, e você pode procurar aí a sua imobiliária para buscar novidades, buscar outras informações. Ficou a do Clayton aqui para trás, ele disse... ele perguntava aqui, que é só para aproveitar então, nesses aumentos nos aluguéis, quem ganha, o dono do imóvel ou a imobiliária? Não. Vamos lá, seu Clayton. A pergunta é a seguinte, nós prestamos um serviço de administração do contrato de locação. É claro que não é a imobiliária, daqui um pouco é pago para a imobiliária, que é repassado, vamos lá, objetivamente, o inquilino paga até o dia 5, tá? Dia 5 nós recebemos e as imobiliárias, a maioria dos aluguéis, pagam o proprietário dia 10. Claro que o valor do locativo é do proprietário, a imobiliária recebe pelo serviço prestado, né? Pela administração da locação, por toda a questão tributária que envolve, pela questão de recolhimento de IPTU, de vistoria do imóvel. Por isso da importância das imobiliárias nesse serviço. Feito. Agora sim, Queco Munhoz falou conosco.